Ministério Público do Estado denuncia 7 pessoas por ataques a prédios públicos em Labre, em fevereiro deste ano. Em Manaus, auditores fiscais se mobilizam contra a medida provisória que pode interferir no trabalho da Receita Federal. Começam as discussões para os próximos 4 anos do governo. E ainda aumenta em 40% a procura por passagens aéreas com destino a Parintins. E na terra dos Bumbás, prestadores de serviço passam por treinamento para receber o turista na época do festival. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. 7 integrantes da quadrilha suspeita dos ataques a prédios públicos e incêndios no município de Labre em fevereiro deste ano foram denunciados pelo Ministério Público do Estado. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem as informações sobre isso. Oi, Rosiane, o que afinal consta na denúncia do Ministério Público à Justiça? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para quem acompanha A Crítica na TV nesse momento. Então, o que consta é o seguinte, né? Segundo o Ministério Público, essas 7 pessoas que foram denunciadas à Justiça, elas fazem parte, né, de uma quadrilha que pretendia instaurar um cenário de terror em fevereiro deste ano lá no município de Lábrea, bem semelhante ao que acontecia nessa mesma época lá no estado do Ceará. A gente sabe que o estado do Ceará, no início desse ano, sofreu, né, momentos de muita tensão, com vários atentados nas ruas, né? E segundo o Ministério Público, essa quadrilha pretendia fazer o mesmo. Essas 7 pessoas, elas são acusadas de incendiar vários prédios públicos. Segundo a denúncia do Ministério Público, essas pessoas atearam fogo tanto no posto de saúde do município, quanto no Hospital Geral de lá, colocando em risco a vida de várias pessoas. Com detalhe, esses ataques eles aconteceram de forma simultânea, né? Enquanto parte da quadrilha atacava o posto de saúde, a outra parte se dedicava a atacar o Hospital Geral do município. Agora, olha só a situação, né? Segundo a denúncia do Ministério Público, tudo isso aconteceu por conta de uma ação, né, das ações da Polícia Civil no município, que nessa mesma época vinha fazendo várias ações na delegacia, onde tinham vários presos provisórios por lá, tudo isso na intenção de encontrar drogas, celulares e vários outros instrumentos ilegais. E essa quadrilha teria feito tudo isso, instaurado esse clima de terror, prejudicado o município por conta dessas ações da Polícia Civil. Das 7 pessoas que foram denunciadas à Justiça, uma ainda está em liberdade. A gente vai seguir acompanhando esse assunto e qualquer novidade a gente volta a falar aqui no A Crítica na TV. Nayandra. Tá certo, Rosiane, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Auditores fiscais de todo o país se mobilizaram hoje contra a medida provisória 870. Eles temem a aprovação do texto que, na prática, pode interferir no trabalho da Receita Federal no combate a crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Em Manaus, a manifestação se concentrou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os auditores protestaram contra a medida provisória 870. Depois de ser aprovada por uma comissão especial, agora ela segue para ser votada na Câmara e no Senado. O texto limita a categoria de informar crimes nas movimentações financeiras dos contribuintes às autoridades responsáveis. E essa emenda prevê que os auditores fiscais não possam mais investigar crimes como crime de lavagem de dinheiro e crime de corrupção. Essa emenda restringe a atuação dos auditores somente a crimes contra a ordem tributária. E esses crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, caso um auditor se depare com eles, ele fica obrigado a pedir autorização judicial para poder, por exemplo, reportar isso ao Ministério Público. A emenda está prevista para ser votada nesta quarta-feira no Congresso Nacional e, segundo os auditores fiscais, se for aprovada, ela pode prejudicar em todos os casos de corrupção que a Receita colaborou na Lava Jato. O objetivo da MP, dessa emenda, no caso, a medida provisória é de reforma administrativa, mas o objetivo dessa emenda é claramente
atrapalhar o combate à corrupção. Em todo o Brasil, são 25 mil auditores fiscais e no Amazonas, 300. A categoria tem dialogado com parlamentares em Brasília para tentar reverter a situação. Porque a gente entende que isso é uma questão política e que esses parlamentares só vão voltar atrás caso o eleitorado dele mostre que o combate à corrupção é algo essencial e é algo não negociável para que eles possam voltar atrás. A gente entende que a opinião pública, nesse caso, pode reverter isso. E o Procon Manaus entregou à Justiça Federal um relatório sobre o descumprimento da lei das filas pelas agências bancárias aqui de Manaus. Com isso, o órgão quer garantir que as multas previstas nesse caso sejam realmente aplicadas. O documento reúne 62 autos de infração aplicados pelo Procon Manaus. E 2 bancos são os campeões de descumprimento da lei das filas na capital. A lei é de 2005. É a lei de 2005 a municipal e de 2013 a estadual. Ou seja, nós estamos em 2019. São 14 anos aí que eles tiveram para se adequar. E recursos para eles não faltam. Não há o que se alegar falta de estrutura financeira para cumprir. Em 2017, uma decisão da juíza Jaisa Fracha, aqui da primeira vara da Justiça Federal, determinou que os bancos são obrigados a cumprir o tempo máximo de 15 minutos previsto na lei das filas. Em caso de descumprimento, a multa é de R$10 mil por cada situação. Mesmo assim, a medida continuou sendo ignorada. Agora, com a entrega do documento, o Procon Manaus quer garantir que os bancos sejam punidos. A lei das filas prevê multas de até R$150 mil para os bancos que descumprirem a medida. Quase 14 anos depois de implantada na capital, a realidade nas agências é de usuários insatisfeitos e que esperam bem mais que 15 minutos para serem atendidos. Questão de meia hora, mais ou menos. Mesmo assim, ainda é muito, né? É, verdade. De acordo com o coordenador do Procon Manaus, os bancos precisam investir mais no atendimento dentro das agências. E o cidadão não pode deixar de registrar denúncias todas as vezes que o atendimento ultrapassar o tempo previsto. E, se possível, eu estimulo muito isso também, ajuize uma ação por danos morais. Porque se todos os consumidores, num plano ideal, obviamente, demandassem judicialmente, talvez eles começassem a realmente procurar se adequar. Começaram as discussões para compor o plano plurianual do governo do estado para os próximos 4 anos. As ideias devem servir como uma espécie de manual a ser seguido. O plano inclui ações a serem colocadas em prática entre 2020 e 2023. Pela internet, no site Consulta Sociedade, o contribuinte pode escolher temas de projetos que precisam ser priorizados. As prioridades que o governo deveria seguir e tem um campo também para colocar as suas sugestões que eventualmente não estejam elencadas dentro daquelas opções que foram definidas. As iniciativas consideradas mais importantes vão ser incluídas no orçamento e cumpridas dentro do prazo determinado. E garantir que tudo isso seja feito com a melhor qualidade possível e sempre com o menor custo possível. O plano plurianual é o conjunto de ações que focam principalmente no desenvolvimento socioeconômico do estado. Além da população, todas as secretarias e organizações do governo também participam da construção desse plano. Segundo o vice-governador e chefe da Casa Civil do estado, um planejamento bem feito pode facilitar a gestão nos próximos anos. Obviamente que o estado do Amazonas enfrenta dificuldades, mas com muito esforço e com muito empenho, a equipe já tem conseguido entregar resultados e nós temos certeza que o desenho de um PPA a guiar o orçamento dos próximos anos, isso faz plenamente possível. A seguir, o projeto na Câmara Municipal quer premiar boas práticas ambientais com descontos no IPTU. Eu te conto os detalhes daqui a pouquinho, agora são 7h23, o A Crítica na TV volta já.